Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, bom dia, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento do Bet Oficial da Nação, lembrando aí, jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. A gente teve aí ontem, né, como eu falei, a vitória do Bahia, aconteceu, eu só estava na expectativa que tivesse mais gols, mas eu tinha falado ali Bahia ou empate, e alguns outros jogos aconteceram o que eu não esperava. Eu acreditava que o Atlético Mineiro fosse vencer aí o primeiro jogo em casa, ou vencer ou empatar, mas perdeu para o Cruzeiro 2-0, ficou complicado lá pro pessoal lá do Atlético Mineiro, ficou complicado, até porque, né, tiraram uma onda danada. Eu acho difícil eles conseguirem virar esse jogo 2-0 pro Cruzeiro. E detalhe, né, o Cuca aí numa situação aí terrível, né, para cair no Atlético Mineiro. E aí os torcedores do Atlético Mineiro brincando, né, brincando, não, só posso falar que estão brincando, né, tão malucos, né, pedindo a contratação do Felipe Luiz, pedindo pro Atlético Mineiro tirar o Felipe Luiz do Flamengo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, os caras realmente são sonhadores, né, de achar que existe alguma chance deles contratarem o Felipe Luiz. Galera, a gente chega aqui lembrando que você pode tá conhecendo aí a Caravana do Haroldo, viajando com o Flamengo para o Rio de Janeiro, receptivos, e também até a final de Libertadores já tem. Também lembrar você que você pode emagrecer com a Mais Cabelo no programa Mais Slim, é muito bom. E claro, eu vou deixar o QR Code aqui na tela do SofaScore para você baixar a qualquer momento e ajudar o nosso canal, e se ajudar, porque é o melhor aplicativo de futebol, classificação, tudo que tem direito para você. Olha só, hoje o Flamengo contratar jogadores caros no mercado se tornou uma possível realidade. Não agora, a janela já está fechada, mas o Flamengo pode sim, né, contratar jogadores aí considerados altos, de valores altos para o futebol brasileiro. A gente teve o jornal O Dia, Fabrício Lopes, trazendo que a situação do Bruno Henrique pode fazer o Flamengo procurar por Marcos Leonardo, com o julgamento marcado para a próxima semana, antes, inclusive, do que se esperava. Eu falei até sobre isso aqui. Tudo que tem a ver com o Flamengo, eles fazem rápido. Julgamento do BH, né? Tudo que tem a ver com o Flamengo que não interessa para o Flamengo. Quando interessa para o Flamengo, quando, por exemplo, é a situação lá do Internacional, o CNRD demora, não julga, né? Nada acontece. O Inter não paga, tem calote, não tem nada, não é punido, não acontece nada. Quando, por exemplo, interessa ao Flamengo, que é o caso do Bruno Henrique, aí eles correm para resolver, né? Tudo que interessa ao Flamengo, eles correm para resolver. Aí antecipam rodadas do Brasileiro. Eu já falei sobre isso. Então você vai esperar o quê, né? Tomara que não seja punido, mas eles anteciparam, tá? Então ele pode ser suspenso aí por cerca de 2 anos, tá? Quase 2 anos, 720 dias. E são praticamente 2 anos. Tá? E aí o contrato dele com o Flamengo acabaria antes que ele terminasse a punição dele. Mas se Deus quiser, nada vai acontecer. Isso acontecendo, a informação que saiu no jornal O Dia é que o José Boto, diretor técnico do Flamengo, observa o mercado já, um possível substituto do Bruno Henrique, e o nome do Marcos Leonardo aparece muito bem avaliado. Tá? O Marcos Leonardo é um atacante de ofício, destro, revelado nas categorias de base do Santos e tem apenas 22 anos. Ele foi negociado em janeiro de 2024 ao Benfica por 25 milhões de euros e revendido ao Al Hilal da Arábia Saudita no mesmo ano por 40 milhões de euros. Vale lembrar que o Flamengo pagou 25 milhões de euros há pouco no Samuel Lino, e que é o grande destaque do time recentemente, do time do Felipe Luiz. Tá? Então o Flamengo não tem medo de contratar jogadores caros. É óbvio que se acontece alguma coisa, o Flamengo está com um lucro absurdo, né, comparando vendas e compras, né? O Flamengo ainda está com lucro, o Flamengo está com uma receita altíssima, o Flamengo está com um patrocinador altíssimo, e o Flamengo não é uma entidade com fins lucrativos, o Flamengo não é uma SAF. O Flamengo pode sim investir o que ele tem em jogadores.
Tá? Então o jogador tem o perfil que a atual diretoria rubro-negra determinou para contratações. A questão não é para agora. Tá? Seria uma avaliação para caso aconteça alguma coisa com o Bruno Henrique, a janela estará fechada, seria para a janela do final do ano. E seria para pagar 40 milhões? Não seria para pagar 40 milhões. Seria para pagar menos. Seria uma proposta que se o Flamengo fizesse, tá? Pelo menos o que me passaram com relação ao mercado, é que o Flamengo vai tentar sempre jogadores que estão aí disponíveis, como por exemplo, eles não estão utilizando ele foi um grande destaque deles no Mundial, mas para agora eles não estão pensando muito no nome dele para as competições que tem lá, né? Então pode ser que eles aceitem negociar o jogador por menos do que eles pagaram. Você envolve uma outra peça em que interessa para eles e você consegue trazer fazendo um bom negócio. Sai um jogador que você não tem tanto interesse, mas que ainda tem mercado, e você traz um Marcos Leonardo. Seria interessante demais, né? Mas apenas se acontecer alguma coisa com o Bruno Henrique, bate na madeira, né? Aí, caso o jogador possa cumprir pra gente, ele é decisivo, gente. Ele é decisivo. Você pode reclamar do Bruno Henrique de má fase, mas ele é decisivo, como o Samulino chegou e é decisivo também. Então o Flamengo tem acertado nessas contratações agora. É óbvio, errou com o Juninho. Não digo que errou, ele era um destaque lá, o Flamengo trouxe, apostou e não vingou. E pode ser que em outro time vingue, porque é um jogador que lá no Azerbaijão, inclusive vão enfrentar o Chelsea, né, na Champions. Eu acho que é um jogador que pode brilhar ainda em algum outro lugar, tá? Então eles entendem que o jogador Marcos Leonardo tem um perfil interessante, jovem, com possibilidade de render técnica e financeiramente, mesmo estilo do Samulino, até mais jovem, tá? É visto internamente como jogador ideal para reforçar o elenco do Felipe Luiz. Especula-se que o Al Hilal queira cerca de 22 milhões de euros para negociar o jogador em definitivo, mas as conversas por um empréstimo também seriam ouvidas pelos dirigentes do clube da Arábia Saudita. Acontece só no final do ano. Então, antes disso, ele pode ser negociado com a Europa, porque tem mercado. Tá? Então, é uma situação aí difícil de acontecer, mas Samulino também seria difícil, né? Pouco tempo que resta para negociar com os árabes e os altos valores salariais desejados pelo atleta, cerca de 3 milhões aí de reais, podem afastar o jogador do ninho do urubu. O Flamengo não vai pagar, a não ser que você dilua isso em tempo de contrato como se fosse uma luva e tudo mais, mas dificilmente pagará algo nesse sentido, até porque não quer gerar uma situação no elenco atual, um problema, né? O Flamengo, caso não formule uma proposta nos próximos dias, arriscará perder o Bruno Henrique e não poderá voltar ao mercado para tentar um substituto. Isso porque a janela de transferência se encerra no dia 2 de setembro, 2 dias antes do julgamento do Bruno Henrique, tá, gente? Então, o Flamengo não vai, apesar da matéria, o Flamengo tem ali o Gonzalo Plata para utilizar como opção de centroavante também ao Pedro, né? Então a gente sabe que é uma situação onde o Flamengo não vai investir agora. O Flamengo vai sondar, o Flamengo vai ficar ali monitorando, mas não vai investir agora, tá, gente? Pode ser interessante, pode ser necessário, mas o Flamengo só vai ao mercado para valores altos novamente no final da temporada, já com premiações, com tudo em mãos, tá certo? Olha, o Samuel Lino, por exemplo, o Flamengo gastou 25 milhões de euros, né? Ele completou aí um mês de Flamengo, já fez a torcida esquecer aí o trauma do valor gasto alto com o Alcaraz, que não deu certo e tal. Entenderam que tem muitos acertos nas contratações. Falei ontem que o José Boto hoje fica mais calado e trabalha mais. Então, o trauma de contratação cara acabou, até uma matéria que o GE trouxe. E hoje, né, a gente percebe o quanto o Flamengo do Felipe Luiz já é dependente de jogadores como o Saul, o Samuel Lino, o Jorginho. São jogadores que o torcedor já não imagina o time sem eles. Isso é o quê? É sinal de que a contratação foi muito boa. Sinal de que deu muito certo, tá? Então, o Flamengo vai apenas proteger aí o Bruno Henrique, né? A matéria até do Globo fala que o Flamengo se arma na defesa do Bruno Henrique. Paquetá vira exemplo, né? O atacante não perderá jogos logo após o primeiro julgamento no STJD por denúncia de manipulação, tá? Então, há essa expectativa aí que não vai perder jogos
próximo ali ao julgamento, então o Flamengo ainda tem tempo, tá? Só para deixar vocês mais calmos, o Flamengo ainda tem tempo durante aí a temporada para recuperar um pouco da tranquilidade e utilizar aí o Bruno Henrique, tá? Só para passar para vocês aqui uma situação aqui importante, a gente teve o Vitor Hugo, né, interessando ao Santos, e o Flamengo tomou todo o cuidado do mundo para não tomar um novo calote. O Flamengo travou o empréstimo do Vitor Hugo ao Santos por desconfiança em garantias de pagamento. Olha só. O Lucas Musetti, que é especialista lá em mercado da bola lá no Santos, ele falou que a negociação entre Flamengo e Santos pelo empréstimo do meia Vitor Hugo não avançou. O principal obstáculo é o presidente rubro-negro BAP reclamando. Olha só, hein? O obstáculo é o BAP, que não tem pressa para fechar o negócio. Além de não querer reforçar um rival, o presidente do Flamengo exige garantias de pagamento por parte do Santos. A cautela de BAP se deve em outros motivos, né? Entre outros motivos, a pendências de negociações passadas com o clube paulista, como o caso Thiago Maia também, internacional e tudo mais. Então o Flamengo está se armando, né, para não sofrer um novo calote. E tá certíssimo o Flamengo, né, cara? O Flamengo tem que tomar todo o cuidado do mundo, tá? A gente tem aqui também a situação aí do Léo Pereira, para falar com vocês, que sofreu uma fake news, né? Falaram de uma situação aí de pensão e tudo mais, e cara, a gente precisa trazer aqui a realidade. O zagueiro aí se manifestou oficialmente após notícias falsas circularem na imprensa, e a nota completa do jogador é a seguinte: o atleta Léo Pereira participou hoje de audiência judicial de caráter familiar. Como o processo corre em segredo de justiça, não cabe divulgar mais detalhes. Diante das notícias falsas publicadas, o atleta reforça que está em dia com todas as obrigações em favor de seus filhos e nunca foi inadimplente com a pensão alimentícia dos mesmos. Todos os pagamentos estão devidamente realizados e comprovados perante a justiça. As informações divulgadas não correspondem à verdade. O atleta reafirma seu compromisso com a transparência e avisa que qualquer publicação inverídica que afete sua honra e a de sua família será objeto das medidas legais cabíveis. Então, o Léo Pereira entrando na justiça, né, contra jornalistas, perfis que estão falando mentiras sobre ele, tá? Então, para a gente finalizar aqui, o Flamengo se torna aí o principal favorito ao título do Brasileirão, tá? Na 21ª rodada, o Flamengo está na 20ª ainda. O Flamengo, então, está aí segundo a UFMG, né? O Flamengo e Palmeiras concentram 87% das chances de título, tá? Juntos os dois, né? O Flamengo tem 53,2% de chance de título, seguido pelo Palmeiras com 33,7%. O Flamengo já tem 53,2%. Cruzeiro, mesmo em boa campanha, aparece distante com 7,2%. Já está com 8 pontos ali atrás do Flamengo, enquanto o Bahia soma 3,8%, tá? Os demais clubes todos juntos não chegam a 2% de probabilidade de conquista, ou seja, para muita gente que achava que o Botafogo poderia ser campeão, hoje está muito atrás, tá? Então, a gente traz aqui também a informação aqui da arbitragem para a gente fechar, e a gente vai trazer outras informações aí no decorrer. A arbitragem do Flamengo e Grêmio neste domingo pelo Brasileirão já está definida. O comando ficará a cargo de Paulo Zanovelli, o árbitro mineiro de 35 anos. De novo, árbitro mineiro. De novo, árbitro mineiro. A gente está avisando, toda a rodada, paulista ou mineiro. São os rivais do Flamengo lá em cima na tabela. Eles colocam árbitro mineiro e árbitro paulista. Árbitro mineiro e árbitro paulista. De novo, Zanovelli, de novo, árbitro mineiro. De novo, de novo, de novo, né, diria o Baby Sauro, né? Era um desenho, a galera não deve saber, é das antigas. Mas, cara, essa será, a segunda vez que ele apita uma partida do Flamengo na temporada, mas toda hora tem um mineiro, um paulista, né? O primeiro jogo foi contra o Mirassol, em que sua atuação acabou marcada por pontos negativos, né? Teve erros ali
contra o Flamengo diante do Mirassol. Atrapalhou muito, picotou o jogo inteiro e eles escolheram ele de novo para picotar o jogo do Flamengo de novo, tá? É surreal, surreal. Ai, papai. É jogo importante, vai ser um jogo difícil. Grêmio, que é um grande time, é um time grande, então vai vir com tudo também. Nós precisamos desses 3 pontos e precisamos vencer para continuar lá e seguir líder no brasileiro.